E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar as melhores operações que nós tivemos tanto aqui na B3 quanto aqui no mercado internacional. Então primeiramente vamos excluir tudo o que estava marcado. Primeira coisa que os meus alunos fazem quando vão operar, abrir o grupo do Profit, importar os estudos e assim a gente já tem as regiões de liquidez, que são todas essas marcadas em roxo, e as regiões de compra e venda baseadas 100% em Fibonacci. Então, o mercado abriu nessa região mais lateralizada, o ponto de compra estava aqui abaixo, na região de venda não deixou nenhum gatilho, você vê que inclusive ele sobe um volume aqui bem comprador nesse momento. Então aqui fica realmente muito difícil de vender, a gente exclui a região e espera chegar na próxima região marcada. Qual é o racional dessa região aqui? Eu marquei a retração Fibonacci desse topo até esse fundo e esperei chegar entre os 50% ao 61,8%. Se eu marcasse desse topo, também iria funcionar depois que rompeu essa primeira vez aqui em cima. A gente até poderia renovar aqui para cima para tentar vender de novo, mas quando o mercado chegou nessa região, ele logo iniciou um processo corretivo e agora nós marcamos a FIBO do topo até esse fundo e também pegamos a região de liquidez que seria dos topos anteriores que foram rompidos. Após o rompimento do topo, ele volta a fazer pullback, ou seja, aqui é uma troca de polaridade, região de liquidez e também região dos 142 mil, como vocês podem ver aqui. E esses números redondos, como por exemplo os 142 mil, os 141 mil e os 143 mil, são regiões importantes de liquidez. Quando o mercado retraiu na FIBO junto com esse 50% e liquidez, também ele segurou e da região vendedora ele foi até a FIBO como estipula o meu método, de uma FIBO até a outra. Aqui ele já ficou meio lateralizado, foi subindo mais ou menos nesse canalzinho. Quando rompeu, entrou uma liquidez um pouco mais forte e aí nós temos a FIBO do dia, marcando a máxima com a mínima, pode ser inclusive até desse fundinho. E aqui, portanto, nós temos mais uma região compradora entre 50 e 61, pegou a liquidez desses dois fundos. O ponto mais ideal seria sim nesse fundo, porque aqui ele pega a liquidez dos 142 mil, mas não foi o caso. Aqui o volume já estava bem baixo, pouquíssima liquidez no mercado, sendo os melhores pontos para operar nessa região vendedora que eu tinha marcado anteriormente e essa região aqui mais compradora. Não foi um dia cheio de oportunidades e de volatilidade, diferente do mercado internacional, que é para onde vamos agora. Então nós entramos aqui, vamos lá no Bitcoin, região de compra e de venda. Essa região compradora eu havia marcado desse topo até esse fundo, então nós medimos essa movimentação de alta. Aqui ele retrai nos 50%. Nós temos esses dois topos. Essa aqui é a zona de troca de polaridade, região importante de liquidez. O mercado toca na retração Fibonacci de 50% e da FIBO compradora ele vai até a FIBO vendedora. Essa FIBO eu marquei desse topo até esse fundo e aí o mercado retrai até a zona de Fibonacci. Agora perceba o seguinte, a região entre 50 a 61 começa na parte azul e vai até a parte verde. Por que eu marquei só a partir desse topo? Porque é aqui que se encontra as regiões de liquidez e também anteriormente aqui nós temos um fundo, ou seja, aqui é uma zona de troca de polaridade, fundos e topos, nós temos as regiões de liquidez, por isso que o mercado teve esse ponto de disputa. Quem quiser vender, seria muito difícil vender aqui nesse 50% antes de chegar no ponto de liquidez. O vendedor importante que move o preço do mercado precisa dessa liquidez e opera nas extremidades. Então, desse ponto de compra, ele foi até o ponto de venda no 1 minuto. Essa foi a movimentação. Depois de segurar aqui 3 vezes com um candle desse, daria até para arriscar uma compra. E a venda mais nítida foi nesse pivô de baixo, com um stop na máxima. E daria para conduzir aí facilmente até o 61,8% nesse trade do Bitcoin. Um movimento parecido do Bitcoin é também do Ethereum. Então aqui nós vamos no Discord. A região enviada foi essa aqui. FIBO de compra desse fundo até esse topo e FIBO de venda desse topo até esse fundo. E aqui nós temos um movimento parecido, foi na FIBO de compra até a FIBO de venda. Então vamos começar pela região de venda. Essa aqui era o topo que nós tínhamos, marcamos desse fundo até esse topo. Por que eu não marquei nesse topo mais lá em cima? Porque estava muito longe dessa região, então até chegar lá, talvez eu nem teria essa oportunidade de operar.
E aqui, mais próximo, nós tínhamos essa região lateralizada. E nós sabemos que nas extremidades dessa região lateralizada é que se encontra os pontos de liquidez. Por isso, eu encaixei uma FIBO que pegaria essa liquidez das extremidades. Então vamos aqui no 1 minuto, você pode ver que ele pegou a liquidez do topo e ativou o pivô de baixo, dando aí para a gente carregar facilmente até esse fundo. Já a região de compra, eu marquei desse topo até esse fundo, ele veio até o 61,8%, pegou a liquidez desse fundo e desse 61 ele foi, como eu falei, até a outra extremidade, que era a região de venda. Um alvo bom também é marcar desse fundo até esse topo e procurar sair nessas regiões, só que como aqui, quando chegou, ele veio direto, ganhou força, aí já fica bem mais fácil para a gente carregar até o topo. Então eu mostrei o Ethereum, mostrei o Bitcoin, agora vamos para Nasdaq, que para mim foi o melhor trade do dia. Então a movimentação marcada foi essa movimentação de alta, marcamos do topo até esse fundo e quando ele retraísse entre os 50 e 61, nós pensaríamos em comprar. Podem comparar aqui, estudo enviado às 8h29 e aqui nós temos o depois. Aqui inclusive ele deixou um pivô nos 5 minutos também, deixou um pivô maior aqui, aqui está um stop um pouco mais caro e também ele deixou um pivô aqui também. Tocou nessa região, começou a brigar aqui, só que depois foi ganhando força e na abertura das ações americanas ele ganhou força, rompeu o topo e deu continuidade. E tá aí até agora sem retrair profundamente. Foi lá buscar a liquidez dos topos. No ouro também deu uma boa oportunidade para a gente. Aqui foram os estudos enviados antes. FIBO dessa máxima até aqui essa mínima. Então marquei desse topo até esse aqui. Retraiu até a zona compradora. Aqui estava bem lateralizado. Com isso nós sabemos que a liquidez fica aqui abaixo. Como eu sei disso? Porque todo mundo que está comprando nessa região vai colocando os stops no fundo, não é assim que você faz? Então o mercado sabe disso, sabe que aqui tem liquidez, não é que o mercado ele é maldoso, é porque ele sabe onde tem a liquidez para ele poder operar. Então ele espera chegar nas regiões mais baratas para ele poder comprar, faz a compra dele e agora ele precisa se desfazer dessas suas compras. Onde está a liquidez de todo mundo que vendeu aqui? Está nas máximas. Então o mercado chega nessa máxima, você pode ver que ele rompeu aqui, eles ou sai 100% dos lotes que eles tinham, ou sai uma parte. E depois, para não ter que ficar comprando mais aqui em cima, espera retrair na FIBO, que aqui fica mais barato para eles, voltam a comprar na FIBO e repetem esse processo mais uma vez. Aqui temos uma nova FIBO também, só que dessa vez, da FIBO que tinha aqui, foi para reverter o movimento e ir até o 61,8% para falhar essa estrutura de alta. Então no ouro tínhamos mais essa região aqui de compra. Lembrando que tudo isso são só as regiões de hoje. Eu venho mostrando nas minhas outras redes sociais essas regiões todo dia funcionando. Então para você que quer adquirir e ter todos esses conhecimentos, esse grupo com as regiões de compra e venda e aprender a fazer isso também por conta própria através das minhas aulas, o meu link do meu treinamento está aqui abaixo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e comentário. Então valeu, falou e até mais.